Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2013. Nós estamos juntos há 340 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 a 9 do livro do Êxodo. Depois de nos contar a história da preservação sobrenatural da vida de Moisés e do seu chamado, agora o livro do Êxodo vai nos contar como é que Deus usou este servo escolhido para libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito mediante os sinais que acabaram sendo conhecidos como as 10 pragas. Antes, porém, de relatar todos estes fatos, o livro do Êxodo, como vimos ontem, nos dá uma genealogia de Moisés e Arão e faz uma breve recapitulação de todo o seu chamado. E aqui então é um exemplo que eu gostaria de destacar com você de ocasiões raras, mas existentes, em que os títulos editoriais que são colocados para nos ajudar na leitura da Bíblia pela Sociedade Bíblica do Brasil estão imprecisos. E um deles é aqui no capítulo 6, verso 28. Na minha Bíblia, pelo menos, está escrito assim: Moisés fala novamente a Faraó. Mas não é verdade. Esse título nos leva a entender que o que está sendo relatado no capítulo 6, verso 28, até o capítulo 7, verso 7, seria uma nova ocasião em que Moisés e Arão estariam falando com o faraó. Mas o que está acontecendo aqui nada mais é do que uma recapitulação, tendo em vista que os 6 primeiros capítulos de Êxodo apresentaram a nós Moisés, o seu chamado, Arão e o seu chamado, e agora, a partir do capítulo 7, nós veremos como é que eles atuarão a mando de Deus. Então, isto é uma recapitulação e não a narração de um novo fato. Moisés aqui não fala novamente a Faraó. Aqui é uma lembrança de como ele falou a Faraó, tendo em vista que vamos entrar agora no relato das pragas. O relato das pragas é muito especificamente trazido a nós aqui como uma demonstração do poder de Deus em fazer o que vai fazer para libertar o seu povo. Conforme nós vimos, uma das correntes teológicas para interpretar aquele difícil e polêmico verso 3 do capítulo 6, que afirma que os patriarcas não conheciam o nome Yahvé, uma dessas correntes chega a afirmar, e é possível que seja assim, que eles não conheciam, na verdade, não o nome de Deus, mas o poder extraordinário que Deus ia revelar aqui, mostrando a libertação de Israel como algo que para ele era tranquilo, porque Deus dominava sobre tudo, sobre inclusive a grande potência do Egito, sobre o céu, sobre a terra, sobre a agricultura, sobre a tempestade, sobre o sol, sobre tudo que pudesse existir. Então, nós vamos ver que daqui para frente as manifestações do poder de Deus vão ser altamente incomuns, de grandiosidade tremenda. E Faraó, os seus magos, os hebreus, os egípcios, todos vão aprender sobre a superioridade de Deus. No começo, Deus vai fazendo as pragas através de Moisés e os magos egípcios são capazes de imitar. Eles imitam as 2 primeiras pragas, mas a partir da terceira praga eles já não conseguem imitar e dizem: aí está o dedo de Deus. Fica claro, portanto, que Deus é superior aos mágicos e suas ciências ocultas, os magos do Egito. Também fica claro que Deus quer desacreditar os deuses do Egito. O rio Nilo era deificado pelos egípcios como alguém que trazia vida. Quando Deus manda que aquelas águas, símbolo de vida para o Egito, se transformem em sangue, um símbolo de morte, Deus está desacreditando aos olhos dos egípcios as divindades egípcias. O rio Nilo era adorado como um deus chamado Api, e agora esse deus está completamente desacreditado. Os egípcios também adoravam uma deusa Rã, chamada Equete, uma deusa que auxiliava as egípcias na hora do parto e era responsável pelo bem-estar das mulheres egípcias. A rã acabou sendo um símbolo de tremendo mal-estar. E por aí vai. E aí os deuses que protegem os animais, os deuses que protegem a lavoura, são todos eles atacados um por um. E Deus vai mostrando a sua superioridade não só sobre os magos egípcios, mas também sobre os deuses egípcios. Além disso, Deus faz separação entre o seu povo e o povo egípcio. Veja no capítulo 8, verso 22. Separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo. E para quê? Para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E eu vou fazer distinção entre o meu povo e o teu povo.
Quando Deus fala com o faraó, ele diz assim: eu trato o meu povo de uma maneira diferente, eu tenho um plano especial para o meu povo. E esse também é um ponto central a ser destacado aqui com as pragas. E o rebanho dos hebreus também é preservado na quinta praga, por exemplo. Veja lá no capítulo 9, verso 4. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Então, esses são pontos que vão ficando muito claros à medida em que nós vamos lendo as pragas. Deus está manifestando extraordinariamente o seu poder para se dar a conhecer ao seu povo. Deus está fazendo isso também para que a sua glória seja espalhada por toda a terra. Ele vai manifestar salvação aos hebreus e juízo aos egípcios. Ele vai manifestar sua superioridade à mágica dos magos egípcios, a sua superioridade às divindades egípcias e o seu controle e a sua capacidade de preservar o seu povo em qualquer situação. Esse é o objetivo geral das pragas. Veja, por exemplo, que Deus fala no capítulo 9, verso 14, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. E falando ao faraó, ele diz ainda, verso 16, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Esse é o ponto das pragas, e é isso que eu gostaria que você analisasse com mais cuidado, inclusive percebendo algumas semelhanças, alguns padrões que acontecem nas pragas. As 9 primeiras pragas são divididas em 3 ciclos. E o primeiro ciclo, as 3 primeiras, sempre ocorre num padrão. Num primeiro momento, Moisés vai falar ao faraó quando ele está na beira do rio. Depois ele vai falar ao faraó quando este está no palácio. Mas aí ele já chega trazendo a praga. E num terceiro momento ele não fala com ninguém e manda a praga. E se você observar, esse mesmo padrão se repete nas pragas 4, 5 e 6, o segundo ciclo, e 7, 8 e 9, o terceiro ciclo. Eu estou mandando para você uma figura, um gráfico, uma tabelinha, que vai ajudá-lo a perceber todas essas semelhanças, essas características, os deuses egípcios que foram atacados e as lições que Deus queria comunicar ao seu povo. Eu creio que essa tabelinha que eu vou colocar no final deste vídeo, mas que também estou mandando para você por e-mail, vai explicar tudo o que precisa ser sintetizado no estudo das pragas. E nós poderemos ver então o quanto Deus quis educar o seu povo, quis ensinar o seu povo a respeito da sua glória, do seu poder, e não só aos israelitas, mas também aos egípcios e certamente também a mim e também a você. Isso é motivo então para glorificarmos a Deus, que tem controle de tudo, que não conhece empecilhos nem obstáculos para o cumprimento das suas promessas, que atropela as maiores potências do mundo para cuidar do seu povo, um povo que estava escravizado, mas que ainda era o seu povo. É notório que Deus escolha um povo pequeno como os israelitas e o coloque ali no Egito e espere que ele se multiplique, para que então o retire das mãos de uma grande potência como o Egito, para que fique claro. Deus está amando um povo apesar da sua fraqueza, fragilidade, e está resgatando esse povo apesar dele estar escravizado por uma grande potência. E isso para mostrar o tamanho do amor de Deus, o tamanho do poder de Deus. É disso que as pragas nos falam, e é isso que deve acalentar o nosso coração nesses dias de Páscoa. Amanhã vamos estudar as demais pragas e vamos nos aproximar da instituição da Páscoa. Isso é o que nós veremos em tremenda conexão com aquilo que celebramos neste fim de semana. Estávamos presos ao pecado, numa terrível escravidão, e estávamos longe de Deus. No entanto, Deus mostrou por nós um amor tremendo e nos resgatou com um poder tremendo. É disso que estamos lendo nas páginas do livro do Êxodo. E é essa verdade que eu espero que caminhe com você enquanto adoramos a Deus nesta Páscoa de 2013. Bom estudo para você, boa leitura, e amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus nos permitir. Até lá!